palavra subiergue. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo que está chegando aqui no canal. Que o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente ao teu coração. E hoje eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre o final dos tempos e o que está acontecendo e as revelações bíblicas, tudo aquilo que Deus tem para mostrar para nós através da sua palavra, né? Tudo que está acontecendo já está revelado na Bíblia, já foi falado, as profecias nós vamos falar, né? Tudo que está acontecendo hoje em dia já foi revelado, já foi mostrado na palavra de Deus, né? Aí aqui nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, que fala: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Então, aqui João vai relatar tudo o que o Senhor mostrou para ele, o que havia de acontecer no final dos tempos. E tudo está acontecendo como Deus falou. Aí aqui nós vamos fazer um estudo, né? Um panorama. Em cima dessa palavra, nós vamos fazer um breve estudo sobre todos os livros de Apocalipse. Nós vamos fazer um estudo rápido, né? E vocês vão acompanhando aí. E fala assim: eu creio que esse vírus não pegou a igreja de surpresa, não pegou, porque nós estamos com a Bíblia na mão e no coração. Sabemos que todas essas coisas é um desencadear das profecias dos finais do tempo. E é esse que estamos vivendo, final dos tempos, princípio de dores. Jesus está voltando a qualquer momento para arrebatar o seu povo. É preciso estarmos preparados, né? Jesus está às portas para buscar o seu povo. E quando Deus fala que o seu filho está perto de voltar, isso quer dizer que há uma preparação, que nós, o povo de Deus, o homem, o seu servo, a sua igreja tem que estar preparado para subir aos céus e se encontrar com seu Senhor. Todos nós temos que estar preparados. É uma advertência essa palavra. Nós já tivemos 7 catástrofes, calamidades de impacto global e que o coronavírus seria mais uma. Começou em 1331 com a peste bubônica, peste negra, depois veio a gripe espanhola, depois veio a febre amarela, depois veio a febre tifoide, depois veio o sarampo, depois veio a varíola, depois veio a AIDS, veio a tuberculose que matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos. E agora nós estamos diante do coronavírus, né? Ele tem dizimado mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. Misericórdia. É muita gente morrendo, né? E o pior é que tem muita gente morrendo sem Jesus e indo para o inferno. Isso é que nos deixa preocupados, isso é que é um problema, né? A pessoa, quando ela parte dessa vida com Jesus, ela está segura, ela está guardada, está em paz. Mas quando o homem parte sem Jesus, aí ele vai para o inferno, aí é um grande problema, né? Aqui fala: a igreja de 2 décadas para cá negligenciou mais a visão, a paixão por esse assunto, né? Então, a palavra negligenciar significa falta de cuidado, né? Então, a igreja anda muito descuidadosa com as coisas do céu, com as coisas que pertencem a Deus, com a palavra do Senhor. E aqui Deus está trazendo uma advertência para todos nós. E fala assim:
Eu vou ler novamente para os irmãos entenderem melhor. A igreja de 2 décadas para cá negligenciou mais a visão, a paixão por esse assunto, que é o assunto do arrebatamento da igreja. Tanto é que nós temos algumas igrejas que não falam disso e temos alguns ambientes que, quando a gente fala disso, as pessoas... Glória a Deus, meu Pai. As pessoas te olham com cara de boneco de vitrine. Elas não sabem de que estamos falando. Que paralelo ou comparação podemos fazer ou trazer para os dias de hoje? Afinal de contas, as pessoas esqueceram de ler a Bíblia, abandonaram, rechaçaram, desprezaram, deixaram em segundo plano. O que é que a Bíblia diz? Que estamos aqui para há duas coisas, só estamos aqui para duas coisas, não tem outra razão se você abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, quais são as duas coisas para servir a Deus. Primeiro, é servir a Deus, né? A primeira coisa que nós estamos aqui na terra, o comentarista está falando, nós estamos aqui na terra, em primeiro lugar, para servir a Deus, e segundo, é esperar do céu seu Filho Jesus. O livro de Apocalipse está desvendando, é o livro de revelações. Só duas coisas Deus não quis revelar. Foi a voz dos trovões, quando os trovões rebobinaram na ilha que João ia escrever. O anjo do Senhor disse: Seles, não escrevo os que os trovões falaram. Também não se sabem quem são as duas testemunhas até hoje. Há especulações, né? Especulações são pessoas que ficam procurando a saber, né, a verdade sobre isso, mas elas não sabem. Há especulações. Um diz que é Elias e outros diz que é Moisés, Enoque, mas não tem nada de confirmação. Vive de suposições, né? Esses dois mistérios Deus não quis revelar, mas o resto se pode entender pelo Espírito e conhecimento, porque Apocalipse é uma viagem profética na terra, nos ares e no céu. Começa com as 7 cartas, que são os sete períodos da igreja. No capítulo 1, 2 e 3, e no capítulo 4, já translidara a história para o arrebatamento. E no capítulo 5, já é o livro da redenção. E nos seus 7 selos. Ali não é escatológico, ali é só teológico. No capítulo já é o selados, Apocalipse, que desvenda como cavaleiros, falsa paz, guerra, fome e morte. Depois os selos, que vai até o capítulo de número 8. O capítulo de 8 a 9 descreve sobre as 7 trombetas, que vai até o 11. E o capítulo 11 e o capítulo 10, e o anjo com livrinho na mão, que é Jesus, está com o livrinho na mão e tem o pé na terra e o outro pé nos mares. E no capítulo 12 é a mulher e o dragão. Ali aplica-se literalmente para Israel. E no capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra, dos poderes antagônicos em político e um religioso. Está falando aqui de um demônio poderoso que vai dominar, né, no final dos tempos. Então a gente tem que ter cuidado e se apegar a Deus, se apegar fortemente à palavra de Deus e procurar viver ela
de forma correta. E no capítulo 14, fala dos 141 mil selados serão uma poderosa nação que prega o evangelho do reino do milênio. E o capítulo 15 e 16 são as 7 taças da ira de Deus, são flagelos, né? O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate, que é uma religião desviada do contexto do cristianismo, né? E essa, segundo até onde eu fiquei sabendo, essa religião é a Igreja Católica, né? Ela está desviada e ela é a grande prostituta, né? Que está escrito no livro de Apocalipse. Aí aqui fala, o capítulo 18 as 4 vozes da queda da Babilônia. E o 19 é as bodas do Cordeiro e a batalha do Armagedon. E o 20 é o milênio de Jesus, o milênio eterno, o milênio da igreja. O milênio que ele está falando aqui são os 1000 anos que a igreja vai passar no céu, guardada com o Senhor, né? E o 21 é o juízo final, né? O capítulo 21 está falando do juízo final do livro de Apocalipse. O 22 é as glórias de Jerusalém. E é muito fácil o livro de Apocalipse, principalmente para o dia que estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo, descortinando todo o véu, todos os mistérios que Deus está revelando. Ele está falando que só teve 2 mistérios no livro de Apocalipse que não foi revelado. Porém, todos os outros mistérios do livro de Apocalipse a gente temos acesso. A igreja tem acesso. A igreja recebe essas revelações. Aí aqui, os mistérios que Deus está revelando e proclamando ao povo que é a sua vinda está às portas, mais perto do que qualquer um dia nós venha a pensar. As 70 semanas de Daniel estão aí para absorver todas as dúvidas. Só os 2 primeiros períodos já passaram da 79ª, 72ª, 70ª. Então, nós estamos nessa grande diáspora, né? Vamos ver aqui o que significa essa palavra diáspora. É bom a gente estudar direitinho para não ter nenhuma dúvida, né? Diáspora, vamos ver aqui o que significa diáspora. Diáspora é a dispensação dos judeus, né? Diáspora significa dispensação dos judeus, da 79ª, né? Aí aqui fala, para a 70ª semana, que é a dimensão dos gentios na igreja, porque não se conhece a escatologia. A escatologia, os irmãos, eu creio que já sabem o que é o estudo da palavra, né? Mas eu vou ler aqui bem direitinho. Para os irmãos não ter dúvida. Escatologia é o estudo dos acontecimentos dos fins dos tempos, né? Tudo que está acontecendo no fim dos tempos, a gente descobre nesse estudo que é mais profundo. Aí aqui fala a escatologia, sem o pontapé inicial, sem conhecer a dimensão excepcional da humanidade. Então, a humanidade é divindade em três grupos. 1 Coríntios 10, 32 são os grupos dos judeus, os gentios e a igreja. Porque Jesus virá de 3 fórmulas. Ele traz 2 identidades para os judeus
ele traz 3 identidades para os gentios e ele traz 2 identidades para a igreja. Aqui está mostrando que só para a igreja Deus se revela, né? Não para o povo estranho, não para estranhos. Deus só se revela para a sua noiva, e a noiva do Senhor é a igreja, é o seu povo. Quais são as identidades que Jesus vai trazer para os judeus? A identidade de Messias e libertador. Quais são as 3 identidades que ele trará para os gentios? Rei, Senhor e juiz, para o julgá-lo com vara de ferro, né? Vara de ferro significa duramente, né? Deus vai julgar esse povo, essa nação. Com vara de ferro. Qual é a segunda identidade que Jesus trará para a igreja? É a de noiva e de esposo, para levar as bodas do Cordeiro. Então, nós estamos vivendo no 1/10 hora. O Evangelho de Mateus 21, o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu para assalariar trabalhadores na sua vinha, e ali fala de 4 horas decisiva. A madrugada, a hora terceira. A hora sexta é a 1/10. A hora em 3 primeiras horas, as 3 primeiras horas já passaram. A hora dos profetas, a hora dos judeus, a hora dos samaritanos. Agora nós estamos vivendo a 1/10 hora, ou seja, a hora final, a hora da igreja. E na minha conotação, né, vamos ler aqui o que significa a palavra conotação, para que não haja nenhuma dúvida entre os irmãos. A palavra conotação, algo que é uma palavra. Conotação é algo que é uma palavra. Entenderam bem direitinho? Que os irmãos fiquem bem, que fique bem explicada essa palavra, conotação. Que está havendo agora nós não estamos na grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Nós estamos vivendo o chamado, o princípio das dores. Segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ele vai contar uma história, uma comparação, trazendo para o juízo final, para os dias finais. Então, ele vai fazer essa comparação aqui com dores de parto, que são os dias que estamos vivendo, né? Esses dias são os dias de tribulação, de dores, de sofrimento, de angústia. Mas a gente tem que se socorrer em Jesus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso pastor, Jesus. A gente tem que correr para os pés de Jesus, porque só Ele tem a solução para os nossos problemas, para os dias atuais. Jesus é príncipe da paz, né? É quem pode nos garantir a vitória. Aí aqui ele vai contar uma história. Segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 a 100 contrações. Essas contrações alucidam-se no palco da escatologia e sinais que estão acontecendo. Então, nós estamos vivendo as últimas contrações para que a criança apareça, que é a vinda de Jesus, o rapto da igreja. Então o beco está ficando estreito. Estamos vivendo em um pierote espiritual. Agora Deus mostrou aos homens. A palavra pierote, eu vou ler aqui porque tem muitas palavras que são diferentes da nossa linguagem, né? Pierote, vamos ver aqui o significado direitinho. Amados. Pierote é algo, onde Israel
acampou antes. Não, então ele está fazendo uma comparação aqui, né? Ele está fazendo uma comparação com o que está acontecendo nos nossos dias atuais. É um pierote espiritual. Agora Deus mostrou aos homens que não há saída. Na política, Deus mostrou aos homens que não há saída na economia. E Deus mostrou aos homens que não há saída nas religiões. A única saída está nele. Ele tem a saída para todos os problemas que, graças à humanidade, estão. Então é preciso que os homens voltem a celebrar a Deus como Deus é. É preciso que os pregadores parem de brincadeira, parem de chocarrice, né? Chocarrice são coisas que não estão alicerçadas, não está de acordo com a palavra de Deus. E pare de chocarrice e encare Deus com mais seriedade. As coisas de Deus têm que ser encaradas com seriedade, porque o meu culto só é boa noite se o meu relacionamento for unido ao bom durante o dia. For unido ao bom durante o dia. Ele está falando que o dia dele só rende, o dia dele só é edificado se ele estiver em comunhão com o Espírito Santo. O nosso dia só vai bem, as coisas só vai bem na nossa vida se a gente estiver ligado com Deus. Não adianta disfarçar nem mentir para si próprio dizendo que tem Deus e vivendo tudo errado. A gente tem que estar ligado em Deus, em comunhão com Deus. Porque o Espírito Santo tem duas missões na terra. A primeira é convencer o pecador do juízo e da justiça, né? O juízo, quer dizer, o juízo de Deus, que Deus é juiz e é justo, né? E a justiça de Deus que será feita, né? Então, só o Espírito Santo é quem convence o homem do juízo de Deus e da sua justiça. E a segunda coisa que o Espírito Santo faz na terra é prescrutar a mente de Deus. Essa palavra é bem diferente, né, do que a gente estamos acostumados. Então, aqui eu fui procurar. Prescrutar significa definição, amados. A palavra prescrutar significa definição. Prescrutar a mente de Deus e revelar a igreja. Então ele prescruta, sonda, intercede e revela. Se eu perco uma afinidade com o Espírito Santo, eu não tenho com quem prescrutar, mas a mente de Deus para revelar os seus segredos. O culto só é bom quando há uma prescrutação, uma intimidade com Deus, ele está falando. Uma prescrutação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele se entristece e se alegra com as minhas atitudes. Então não existe supercrente, existe crente cuidadosos que tem temor a Deus, que não quer entristecer o Espírito Santo. Aí aqui ele vai contar uma nova história que fala sobre Israel e a batalha do Armagedon, a batalha final. Vamos ver aqui. Israel venceu a batalha do Aioquebeti em 67, batendo lata vazia. Quando Gol de Mieira, da primeira-ministra, e Microdoian era general, aí eles pegaram todas as latas vazias e bateram com ferro e fez muito barulho. Então o Egito, aquelas nações em volta ali, entendiam que o poder de fogo de Israel era muito grande e correram, mas era
lata vazia, porque lata vazia faz mais barulho do que cheia. Então, o que nós estamos vendo hoje em dia é muita lata vazia, sabe? Muita falta de comunhão com Deus. As pessoas vão contra o ser, contra o ver e joga com o povo mensagens latadas que não tem nada a ver. Está falando que as pessoas hoje em dia pregam a palavra de Deus sem conteúdo, palavras vazias, né? Que não vêm do Espírito Santo, mas são palavras vãs, palavras que eles mesmos criam e inventam. Hoje em dia no culto tem muita gritaria, muito pula-pula, muito cai-cai, que não tem nada a ver com a unção de Deus. Porque, em primeiro lugar, a unção de Deus, ela se interioriza, ela entra dentro de nós, ele está falando, interioriza, ela entra dentro do homem. Depois que ela se interioriza, aí ela se exterioriza, sai para fora, né? Então, com uma lágrima vale mais do que qualquer estereótipo, do que qualquer aparência, do que qualquer lata vazia. Então, aqui ele está falando essa guerra que os homens enfrentam hoje em dia nos púlpitos, quem é maior, quem é melhor, não deixa Deus agir, alabra subir, não deixa Deus fazer a vontade dele, não deixa Deus falar em suas bocas, em sua vida, não deixa ser instrumento de Deus. Esses homens que pregam hoje em dia no púlpito, muitos, não todos, mas alguns, né? Ou seja, uma boa parte, não deixa Deus falar, não deixa o Espírito Santo governar suas vidas e falar nas suas bocas. Deus está usando pessoas simples, pessoas que estão no anonimato, pessoas que estão nos bastidores, como eu, que ninguém conhece, mas são pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que têm compromisso com o Espírito Santo. Então são essas pessoas mais simples, pessoas que ninguém dá nada, porém pessoas que o Espírito Santo encontra lugar para usar as suas vidas, né? Pessoas que o Espírito Santo usa para edificar vidas de outras pessoas, através da palavra de Deus, passando a palavra genuína, a palavra como ela é de fato, que quem transforma e liberta a vida do homem é a palavra de Deus. Então aqui logo lá na frente ele vai falar sobre as guerras. Aí aqui ele está falando sobre as guerras dos homens, guerras de poder, né? Que as pessoas ficam disputando quem canta mais, quem prega mais. Não deixa Deus agir em suas vidas, não deixa Deus fazer o seu querer, a sua vontade. Então tem muitas igrejas que Deus não entra mais lá, tem muitas pessoas que Deus não toma mais na vida delas, porque elas são latas vazias, sepulcro caiado, pessoas vazias, pessoas que estão longe de Deus, né? Mas ainda existem os remanescentes, ainda existe a igreja do Senhor, aqueles que têm compromisso e sinceridade com o evangelho, com a palavra de Deus. E continuando aqui fala, nós temos 3 correntes dentro dessa perspectiva acerca do arrebatamento da igreja. O pré-tribulacionismo acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, é o que nós acreditamos, né? Que Cristo vai vir levar a sua igreja antes da tribulação, antes de todo o mal sobrevir sobre a terra, como está escrito em Apocalipse, antes do juízo final, antes da besta do diabo estar aqui. Durante 7 anos Satanás vai dominar aqui na terra, mas antes que o anticristo pise seus pés aqui na terra e esteja sobre o domínio deste lugar, Deus vai tirar a sua igreja primeiramente. Porém, já tem pessoas que pensam diferente. Aqui o comentarista está falando sobre o medo tribulacionista. Ele fica no meio, né? E o pós-tribulacionista no fim da grande tribulação. A grande tribulação é específica em eu tenho que conhecer a dispensação do Magog. Se eu abrir a Bíblia em Daniel no capítulo 9,
24, eu vejo para quem é a grande tribulação. É para judeus e gentios. Eu sou igreja. Daniel capítulo 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para 6 coisas específicas. A primeira é extinguir a transgressão, segunda é dar fim aos pecados, terceira é expiar a iniquidade, quarta é trazer a justiça eterna, a quinta é selar a visão e a profecia, e a sexta é ungir os santos dos santos, né? Versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então a grande tribulação não é para mim, é para os gentios que ficarão e para Israel, porque Israel, para expurgar, colocar Israel no canto da parede, porque haverá 3 grandes guerras depois do arrebatamento. A primeira guerra é a guerra de Ezequiel 38 e 39, que fala sobre Gog e Magog, né? Essa guerra de Ezequiel 38 e 39, Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis. Se você abrir aí em Ezequiel 38, 3, leia aí, né? Essa é a batalha de Gog e Magog. Gog é o chefe príncipe de Meseque, de Tubal, Caim. Então, eles vão reunir com uma grande ação que está nas bandas do norte da geografia bíblica, que está no norte, é a Rússia. Jeremias disse que eu vejo uma panela fervendo. Ele está falando das profecias, né? Que isso já iria acontecer. Das bandas do norte. Então eles virão com um anzol pelo queixo. Deus trará Gog com anzol pelo queixo para o dia da peleja. Virão Put, a Líbia, Targamo e a Turquia, e virá a Alemanha Oriental, com os seus satélites confederados para fé e o cerco de Jerusalém. Nesse tempo, a igreja já foi arrebatada. Há muito tempo já está no tribunal de Cristo e nas boldas. O aperto de Israel é muito grande porque os melhores pilotos de guerra estão em Israel, mas nesses dias vão perder a força, vão perder a estratégia, porque eles serão cercados por todos os lados. E aí o que quer vão fazer? O que eles vão fazer? Vão clamar pelo poder do seu Messias, né? Porque Israel está passando tudo isso, né? Porque existem pessoas que estão em Israel que não creem que Jesus já veio, né? Que Jesus é o Messias, que Jesus já veio, já pagou o preço na cruz do Calvário para que a minha vida e a sua vida fosse alcançada, para que a gente fosse, né, liberto, para que a gente fosse transformado, né? Então, esses pessoal aqui de Israel, eles não creem, eles estão esperando o Messias. Então, por isso que eles estão sofrendo tanto, porque eles não creem na palavra de Deus e estão abandonando a Deus. Aí aqui fala, eles vão clamar pelo poder do seu Messias, porque aquele que eles coroarão, inclusive tem uma informação, existe um cidadão que eles montem, né? Mantém guarda no túmulo de Davi. Já fizeram uma coroa toda de ouro para coroar o seu rei, o seu Messias, que é Jesus, vem de lá. E essa coroa eles vão colocar na cabeça errada, vão colocar na cabeça do anticristo, porque o anticristo ele vai ter 2 coisas engraçadas. Primeiro, ele vai ter uma capa de cordeiro
e a segunda um coração de dragão. Primeiro ele vai falar como cordeiro para persuadir, né? Quer dizer enganar. Persuadir e enganar. Então ali ele aparece uma pessoa agora e dissesse e se ele dissesse eu tenho a solução para tudo o que está havendo agora, o povo ia cair nos pés dele, né? Porque o povo é tão incrédulo, né? Nesse lugar que não crê que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus fez o sacrifício. Eles estão esperando outro Messias, né? Então, no caso, eles vão receber aquilo que eles estão procurando, né? Eles vão receber e vão adorar o anticristo. Por isso que eles estão sofrendo tanto. Aí aqui o comentarista está falando que se o anticristo aparecesse agora dizendo que era o Messias, eles iriam adorar ele, né? Porque não acreditam em Cristo Jesus, né? Eles acreditam que eles pensam que Jesus ainda vai vir. Aí aqui ele fala, em 5 minutos eu estou para uma solução. Ele está falando que se o anticristo aparecesse agora e dissesse, em 5 minutos eu dou uma solução para essa epidemia, o povo ia se render ao anticristo por não acreditar em Jesus. Imagine na grande tribulação que esta guerra vai começar de Gog e Magog. No começo da grande tribulação, no primeiro período de tribulação, grande tribulação, então nesse período o anticristo vai se levantar com grande desportar mundial e governante, né, e governamental, possuirá uma linguagem de prata, como como a Bíblia fala, né? Como a Bíblia diz que o tempo será erguido e ele irá sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo como Deus e recebendo adoração que só a Deus pertence. E aí na metade da semana ouve-se vozes de blasfêmia que proviam-se do poder, a ponta pequena, ela imagine no meio de 10 pontas de Daniel. Aí vocês vão lendo aí, que isso aqui é um estudo profundo, tem que ter um acompanhamento bíblico, vocês vão lendo aí. Daniel capítulo 7, verso 8, que fala sobre essas pontas pequenas, né? Então a Bíblia ela não pode ser lida de qualquer forma, nem explicada de qualquer maneira. Tem 3 dias que eu estou fazendo esse estudo para poder trazer para vocês, estudando junto com os professores e pedindo ao Espírito Santo para revelar, né, as coisas profundas, os mistérios e tirar os embaraços. Mas vamos lá. Então, quando ele blasfemar de Deus, o remanescente fiel, porque a mesma Bíblia que todo Israel será salva, ela explica lá na frente, o remanescente, esse será salvo. Então o remanescente vai romper a aliança e agora é tarde demais, vai clamar pelo Messias. Quando clamar pelo Messias, diz a Bíblia que Deus derramará sobre Israel nesses dias o espírito da graça e de súplica. E plantearão como se planteia no dia do unigênito, né? Unigênito é que o filho único, né? Então, quando eles plantearam e clamaram, Deus ouve nas pontas do cordeiro e vai descer em glória. Agora é a barosear. Barosear. Eu vou ler aqui o que significa para que os irmãos entendam melhor. Que não adianta eu falar, eu tenho que dar a interpretação. Barosear significa razoável, suficiente. Então aqui fala, eles vão, agora é o barosear, razoável, suficiente. É a vinda em glória
e aparecerá nos céus e sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí Zacarias descreve como Jesus virá quando os judeus olham para as suas mãos, virá ele que feridas são essas em suas mãos? Ele vai dizer, essas são as feridas com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 3, versículo Zacarias 13, 6. Então, na escatologia, o acontecimento estamos terminando, vai dando lugar ao outro. Ela é muito dinâmica, ela não é estática. Essa profecia de Ezequiel 38 e 39, então aponta para a Rússia, a guerra de Gog e Magog e os seus confederados. São 3 batalhas depois do arrebatamento. Aí vem o Armagedon, no final da grande tribulação, no final das 3 últimos anos e meio, que é o Apocalipse 16. Ali diz a palavra que os judeus vão levar 7 anos só para guardar os destroços da guerra e 7 meses para sepultar cadáveres e limpar a terra. A Bíblia também diz que na batalha do Armagedon, o sangue dos homens darão no freio do cavalo, mais ou menos 1,5 metro de sangue por 300 quilômetros quadrados, que é o Vale de Mequido. Então, é uma batalha muito sangrenta, muito terrível. Nessa batalha, Deus vai intervir, fazendo fogo do céu cair. Então, vai ser uma coisa terrível. E depois temos a última batalha, que é a batalha do Gog. Mas de Apocalipse capítulo 20, e aí virá todas as nações da terra contra Jerusalém. A Bíblia diz que Deus trará todas as nações. Zacarias capítulo 12, versículo 9, e acontecerá que naquele dia que procurareis destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Jerusalém será como uma pedra pesada, para todas as nações, e um muro de bronze, e ali serão todos despedaçados nos montes de Israel. Isto é profético, está prognosticado. Vamos ler aqui a palavra prognosticado para a gente entender melhor. Eita glória! Prognosticado. Prognosticado significa capaz de realizar. Prognosticado significa capaz de realizar. Isso vai se cumprir literalmente, porque no milênio a população da terra estará reduzida a 1/3 que morreram no período dramático da grande tribulação. A política de Deus é a salvação do homem. Deus é muito Gregório. A palavra Gregório, eu acho que eu já li para vocês, mas eu vou ler novamente para que fique bem explicado. A palavra Gregório significa... vamos ver aqui direitinho. Gregório, vigilante ou cuidadoso, Aí aqui fala. Deus é muito Gregório, vigilante ou cuidadoso. Deus gosta desse relacionamento interpessoal. Por exemplo, com Moisés, com outros homens, eu falo por enigma, A palavra enigma significa, vamos ver aqui direitinho. Enigma significa definição de algo. Enigma, definição de algo, Mas com você eu falo cara a cara. Isso é socialidade.
Para Abraão, ele disse: jamais ocultarei o que eu faço a Abraão. Ele é o meu amigo, o único homem na Bíblia que Deus mandou olhar para. Ele foi Abraão. Ele nunca mandou olhar para ninguém, só para Abraão. Olha para Abraão, meu amigo, ele disse: eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. Isso é político, sociável. Então Deus é Deus. Deus gosta de sociabilizar com o homem. Vamos ver o que significa a palavra sociabilizar, né? Sociabilizar. Vamos ver aqui, vamos descobrir. A palavra sociabilizar, que significa relacionar, né? Sociabilizar significa relacionar. Deus gosta de se relacionar. Ele gosta que o homem esteja perto dele, junto dele, né? Aí aqui fala, com o homem. Então, qual é o alvo de Deus? A salvação. Deus tem o organismo tão forte, tão poderoso, que ele é capaz de digerir Manassés. Eu estou falando de um rei infácido que matava crianças. Eu estava falando de um homem que oferecia sacrifício. Já estamos no final. Sacrifício cruento de pessoas, seres humanos. A polícia pegou aquele homem no pé de um espinho. Eu não sei o que ele foi fazer ali. Meteu na cadeia, né? Na cadeia o homem se arrependeu e Deus perdoou. Restaurou o rei. Ele terminou seus dias de bem com Deus. Que Deus é esse? Então, por isso, Deus tem 3 evangelhos para pregar aos homens, para os 7 e fora os 7 dispensações e 8 alianças para salvar o homem. Agora vem mais 3 evangelhos. O evangelho que nós pregamos, o da graça, evangelho eterno que vai ser pregado por 3 anjos na grande tribulação do Apocalipse 14, mais o evangelho do reino será pregado pelos judeus. Naquela época, ou seja, as chances são inúmeras. Olha a política social de Deus. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas e foi feito um censo que existe 1,5 bilhão de cristãos entre católicos e evangélicos. Então, nós temos 6,5 bilhões de perdidos. Deus não vai entregar essa gente na mão do diabo de graça. Alguma coisa ele fará. Ele intervém. Intervém significa acode, né? Ele intervém, ou ele acode na história das nações. Quando ele quer intervir, porque ele tem as nações como pequenas gotas de água dentro de um balde. Está escrito na palavra, né? Que para Deus nós somos, pois sim, nós somos como uma gota num balde de água. Ele intervém na história de Nínive, né? Que Nínive ia ser destruída e Deus enviou Jonas para socorrer aquela nação, aquele povo. Ele intervém na história de Damasco, ele intervém na história de Jerusalém. Ele vai intervir na história e vai processar uma salvação como eu não sei. Então eu estou sonhando de olhos abertos que Deus vai trazer um grande despertamento universal para a igreja protestante nos últimos dias, para haver a maior colheita de almas por amor, unicamente por amor, porque quem levou Jesus à cruz não foi propriamente o meu pecado, foi o amor de Deus, né? Deus é extravagante em amor, ele vai às últimas consequências, né? Por amor ao homem que ele está falando, né?
Então aqui eu vou ler uma introdução para que os irmãos entendam melhor essa guerra de Gog e Magog que vai acontecer lá no final, como o comentarista falou. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que está falando de Gog e Magog. O profeta Ezequiel foi um profeta que estava exilado na Babilônia. Ele escreveu dizendo às margens do rio Quedar: sentei e chorei. Eu sentei e chorei um homem que foi arrancado da sua terra e viveu a vida no exílio babilônico. Mas lá teve uma experiência extraordinária com Deus e Deus Deus foi com ele, e ele veja o mundo futuro, o mundo que nós estamos vivendo agora. Os capítulos 38 e 39 fala de uma guerra que vai acontecer em breve, não sabemos quando, né? Aí aqui nós vamos fazer um resumo, né? Que ficou muito grande esse estudo, mas glória a Deus por ele, né? Foram 3 dias estudando para poder edificar a vida dos irmãos através dessa palavra. E o resumo dessa palavra fala o que significa a palavra intervir. Intervir significa interferir, sobrevir, suceder ou acudir. Gog, quem é Gog que fala tanto aqui nessa história, né? Gog é um dominador, ele vai se levantar contra Israel, é um líder da terra de Magog. Magog é um povo, são sítios, eles eram altamente brutais, né? É um país. A palavra escatologia é o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos. Desencadear significa desprender-se. Peste negra matou 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia e Europa. Negligenciar, falta de cuidado. Rechaçaram, forçar a retirada, rebater ou repelir. Especular significa estudo teórico, ato ou efeito. Esse estudo é grande, mas é uma benção. A palavra teriologia, relativo, antagônico, que põe duas forças ao princípio contrário. Armagedon, batalha final ou monte Megido. Descortinar, remover ou tirar. Diospará, dispensação dos judeus. Aí aqui a palavra é dispensacional, distinções básicas ou interpretações, conotações, algo que uma palavra sugerir. Alucina-se, alucinações. Pieirato, onde Israel acampou antes. Chocarrice, insolente, né? Prescrutar, definição, expurgar, limpar, arrebatamento, ato ou efeito de arrebatar-se, tirar da terra. A palavra Gregório, vigilante ou cuidadoso. Despotar, ou significa que ou quem exerce autoridade arbitrária ou absoluta, dispõe-se de governante, tirano. Remanescente, que resta, barosear, razoável, suficiente. Confederado, aliado, coligado, associado. Prognosticado, capaz de realizar, dor. Ocultar, esconder-se, esconder. Enigmas, definição de algo por suas, qualidades mais difícil de entender.
Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um com esse estudo. Em nome de Jesus. Amém.